Olá, crianças, tudo bom? Sou eu novamente, professora Luciana, e eu vou contar para vocês hoje uma história muito importante, que tem lições muito importantes para a nossa vida, que é a história de José, certo? Vamos lá então? José era um dos filhos de Jacó. Jacó tinha 12 filhos. E José era um filho muito especial. Tanto que nós vemos nessa gravura que José ganhou uma túnica especial dos seus pais. E com isso, seus irmãos, que já tinham inveja de José, ficaram com mais inveja ainda. Principalmente quando ele contou a eles o sonho que ele teve. José teve um sonho no qual as estrelas, a lua, o sol, todos se curvavam perante ele. E os irmãos viram isso como uma forma de que eles um dia se curvariam perante José. Então eles ficaram com mais inveja ainda. O que aconteceu? Decidiram se livrar de José. Então eles o venderam José para os ismaelitas como escravo. E o José foi levado embora como escravo pelos ismaelitas até o Egito, muito triste. Vocês podem ver na cena até que ele está até chorando. Ele nunca acreditou que isso ia acontecer com ele. E lógico, os irmãos disseram para o pai que o José tinha sido morto. Entregaram ao pai a túnica do José, toda suja de sangue de outro animal. E o pai acreditou na história. No Egito, José foi trabalhar na casa de Potifar. Potifar era o chefe da guarda do faraó. Potifar gostava muito de José, porque José trabalhava direito, era uma pessoa correta, e Potifar confiou tudo que ele tinha, o comando dos seus negócios, a José. Só que tinha um problema. A esposa de Potifar não era uma pessoa boa, não era uma pessoa de Deus. O que aconteceu? Ela inventou mentiras sobre o José. E o José foi parar na prisão. José ficou um tempo na prisão. E José era bem novinho. Quando ele foi vendido, ele tinha 17 anos. Então, aqui nessa época, quando ele foi para a prisão, ele já era um pouco mais adulto, mas ele ainda era uma pessoa jovem. Imagina uma pessoa jovem, inocente na prisão. Mas foi o que aconteceu. Mas mesmo na prisão, ele continuou tendo fé em Deus, esperança de que Deus ia cuidar dele em todos os momentos. O que aconteceu? Num certo dia, o faraó teve um sonho. E nesse sonho, o faraó ficou muito intrigado. E ninguém conseguia interpretar esses sonhos, dizer o que esses sonhos representavam. Daí o copeiro do faraó lembrou-se de que o José sabia interpretar sonho. E o faraó mandou chamar José. Aí José foi interpretar o sonho do faraó. E nesse sonho que o faraó teve, José interpretou dizendo: nós teremos 7 anos de fartura e 7 anos de muita fome. Por isso, faraó, esses sonhos seus que indicam essa mensagem, nós precisamos que você coloque no governo uma pessoa muito capaz, muito responsável, para que a gente consiga ter suprimentos necessários para os 7 anos de fome. O faraó gostou tanto do José, ele confiou tanto no José, que ele resolveu colocar o José como o governador do Egito. Deu roupas novas para o José, e o José se tornou então responsável por toda essa parte de administração do Egito. E teve os 7 anos de fartura, mas depois chegou os 7 anos de fome. E o que aconteceu? O único lugar que tinha comida era o Egito. Aí, lógico que os irmãos de José foram até o Egito também para buscar os suprimentos. José, ele lembrou dos seus irmãos, mas os seus irmãos não lembraram dele. Mas o que ele resolveu fazer? Ele não se revelou, ele esperou, ele teve uma estratégia. O que ele disse? Ele falou assim: olha, vocês são espiões, vocês não estão aqui para buscar suprimentos. Eles falaram: não, nós somos pessoas boas, nós viemos de Canaã, nós temos um pai idoso, um irmão mais jovem e nós precisamos de suprimentos. Aí José disse: tudo bem, então um de vocês vai ficar e os outros vão buscar o irmão mais jovem, porque eu quero ver se isso é verdade. Então os irmãos voltaram para Canaã para conversar com o pai, contaram a Jacó tudo
o que havia acontecido, certo? E disseram que eles tinham que levar Benjamim para provar que a história deles era verdade. O Jacó ficou com um pouco de medo, mas consentiu e eles voltaram ao Egito levando o Benjamim. Quando chegou até lá, José, ele preparou um banquete para seus irmãos, né? Agora estavam também com Benjamim, e eles estavam sem entender nada. Falou, nossa, o que será que está acontecendo, né? Mas tudo bem, eles esperaram para ver o que ia acontecer. Até que chegou um momento que José se revelou, disse a eles que era seu irmão José, que eles não viam há muitos anos, e eles ficaram muito felizes de saber que o irmão estava bem, que o irmão estava vivo. E José, inclusive, apresentou seus irmãos para o faraó, disse, esses são meus irmãos que eu não via há muitos anos. E José pediu para que buscassem seu pai Jacó, que seu pai achava esse tempo todo que José estava morto. E eles foram para Canaã buscar o Jacó. Jacó já estava velhinho, idoso, mas ele foi, uma viagem longa, mas assim mesmo ele foi, porque ele gostaria muito de ver seu filho, que ele achava que estava morto. E aqui nós temos o reencontro de José com seu pai Jacó. Muito feliz de se encontrar. O pai não tinha nem mais esperança de que encontraria o filho novamente. E graças ao bom Deus, novamente eles se encontraram. Essa história é uma história longa, eu sei, mas ela é uma história muito rica, porque ela traz muitas lições para nós. Eu vou destacar apenas 3. O que nós vimos? A inveja. A inveja é uma coisa muito errada, muito ruim, que desagrada a Deus, e a inveja faz com que a gente tenha pensamentos errados na cabeça e no coração. Outra coisa, a mentira. A mentira só traz consequências ruins. O que aconteceu? Eles mentiram, os irmãos mentiram para o pai de Jacó. O pai de Jacó ficou muito triste, achando que seu filho tinha morrido, né? A mulher de Potifar mentiu, inventou mentiras sobre o José. O que aconteceu? O José foi parar na prisão. E a lição mais importante que essa história traz: nunca devemos esquecer de que Deus está cuidando de nós, mesmo que a gente esteja num momento ruim. Olha só o José, ele estava na prisão, mesmo na prisão ele continuou confiando em Deus, e Deus não desamparou, Deus não deixou que o José ficasse na prisão o resto da vida, Deus continuou cuidando dele. Então essa história traz essas 3 lições muito importantes que eu gostaria de deixar com vocês hoje, certo? Tchau, até a próxima!